o intercâmbio não vai fazer milagre. Como é fazer intercâmbio na Austrália? Como é que é estudar inglês na Austrália? Será que isso realmente vale a pena? Será que é isso que vai fazer a diferença no seu inglês? Então vem comigo hoje, eu sou Luana Oliveira, sou professora de inglês há 16 anos e eu moro na Austrália, só que eu já falava inglês antes, eu me tornei fluente muito antes de colocar os meus pezinhos aqui na Austrália e eu nunca havia feito intercâmbio até 2024. Então eu vou contar para você a minha visão como aluna e a minha visão como professora de um intercâmbio, de vir estudar numa escola internacional aqui na Austrália. Eu vou dar primeiro o panorama geral para vocês, né? Porque o que eu mais escutava na minha vida antes de vir para a Austrália era: só fica fluente quem vai para o intercâmbio. Eu só vou aprender de verdade quando eu sair do Brasil. Eu só vou aprender quando eu for para fora. Se esse é o seu pensamento, já vamos dar uma segurada, tá? Já vamos dar uma respirada. Por quê? Porque isso é um mito muito grande. Obviamente, a questão da imersão, ela é muito importante. Porém, se eu posso já no começo do vídeo te dar uma recomendação, estude antes de vir. Por quê? Eu vim fazer intercâmbio. Deixa eu arrumar aqui a minha cadeira, gente. Eu vim fazer intercâmbio porque todo mundo falava que o milagre acontecia no intercâmbio, tá? Gente, eu queria primeiro falar minha visão de aluna e minha visão de professora, mas eu não consigo. Eu já vou dar as duas visões aqui agora. Então eu vim para ver como que eram as aulas aqui. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa muito diferente, alguma coisa muito espetacular que os professores fazem? E aí, sinto informar para vocês que não é um milagre, tá? Já vou acabar com as expectativas de vocês aqui, tá bom? Segura minha mão, tá? Sinto muito, não é um milagre. A mesmíssima aula que você tem no Brasil, você vai ter aqui. Inclusive, quando eu cheguei na Austrália a primeira vez, que eu vi o material que a minha escola usava, eu estudei na Browns, em Gold Coast. A Browns usava a mesma editora que eu uso. Eu uso na minha escola o American English File e eles usavam o English File, que é a versão britânica. Então, o livro é igual. O livro é igual. Tem uma coisa diferente ou isso. Qual que é a diferença, por exemplo, do meu curso? Eu ainda personalizo um pouco mais o material, mas você vai chegar no intercâmbio, você vai ter um livro, você vai sentar com aquele livro, o que vai ter de diferente de estudar do Brasil ou estudar na Austrália? É que você não tem outra opção, na verdade você tem, mas vamos pensar que você não tem. Você tá ali todos os dias na aula, você tem que ir normalmente, você tem que ir de segunda a sexta por pelo menos 5 horas. 4, 5 horas, depende da escola, algumas até 7 horas por dia. E você fica ali 7 horas o dia todo, pelo menos, falando inglês. Mas o que acontece? A questão emocional, ela pesa muito porque ninguém leva isso em consideração, tá? Se as pessoas levassem isso em consideração, eu não tinha alunos agora. Mas eu tenho vários alunos que já fazem intercâmbio, já moram na Austrália, porém não conseguiram desenvolver do jeito que eles achavam que eles iam desenvolver. Por quê? Imagina que você é brasileiro, você está no Brasil. Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem sua rede de apoio, você tem seus pontos de segurança. E aí você vem para o outro lado do mundo e você perde tudo isso, você tem um rompimento. E aí você chega do outro lado do mundo num idioma que você não domina. E, gente, isso importa muito, porque você sai de um ambiente que você tem o seu idioma, que você fala desde que você nasceu, para falar um idioma que você não domina. Isso abala muito o emocional. E qual que é a consequência que eu vi acontecer, que eu vejo acontecer aqui como aluna, como professora? As nacionalidades se juntam. Então, eu estudei numa escola que tinha muito brasileiro, muito japonês. Chegava no intervalo, formava o grupinho dos brasileiros, o grupinho dos japoneses e os brasileiros falando português, os japoneses falando em japonês. Pois é, e aí, como que acontece a questão do desenvolver o inglês, tá?
Então, você tá falando com os brasileiros por quê? Porque você quer aquele acalento, você quer aquela segurança emocional que você acabou de perder. Então, isso é absolutamente comum, porque todo mundo fala, ai, vou fugir de brasileiro, não vou andar com brasileiro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Só que, gente, vai dar vontade de falar com brasileiro, você vai estar inseguro, tem muitas inseguranças financeiras, várias questões, então dá vontade mesmo. E também, óbvio que você tem que ter a segurança com a comunidade brasileira, caso você precise de alguma coisa. O segundo ponto que as pessoas não levam em consideração, porque as pessoas têm no imaginário coletivo, as pessoas acham que vai acontecer esse milagre, mas as pessoas não levam em consideração o tempo, tá? Um ano de intercâmbio, se você tá saindo do zero, você não vai ficar fluente, tá? Por que que você não vai ficar fluente? Aqui eu vou pro lado professora dos termos técnicos, tá bom? Existe uma tabela internacional de níveis, tá? E essa tabela, ela avalia quanto tempo é necessário, é um estudo que foi feito de quanto tempo leva para você sair de cada nível, quantas horas de estudo você precisa. E para você ser considerado fluente, que é o nível C2, que é o nível que eu tenho, você precisa acumular todas essas horas. Então, do A1 pro A2 são 100 horas de estudo, algo assim. De estudo não significa aula, mas 100 horas de contato com o idioma. Então, você tem 100 horas aqui. E cada nível aumenta esse gap de horas. Eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar aqui essa tabela de horas que você precisa. Então, cada nível você vai precisando dessa quantidade de horas. Para você chegar no C1, C2, você precisa de pelo menos 1.000 horas de contato. Você vai ter que fazer aí 2.000 horas de contato. E isso é muito difícil de fazer em um ano, tá? E por isso que no Brasil leva um pouco mais de tempo. Quais são os pontos positivos do intercâmbio, gente? O ponto positivo do intercâmbio é que ele vai te alavancar. Se você realmente vem interessado em aprender, se você já sabe um pouco e você quer melhorar várias questões, que foi o que eu fiz. Apesar de já ser fluente, apesar de já estudar há muito tempo, eu queria aperfeiçoar algumas questões de pronúncia. Eu queria tirar um pouco do Brazilian, não é o accent, mas é o Brazilian intonation, porque nós brasileiros, nós colocamos muita ênfase nas vogais, então a gente acaba traduzindo isso para o inglês e eu queria tirar isso um pouco, então hoje em dia eu já falo com um pouco mais de dinamismo, com uma entonação um pouco mais australiana, no caso, que moro na Austrália. Então, se você tem essa segurança, se você está sendo estratégico e se você é comprometido, porque senão, gente, acontece muito de você chegar aqui, você fica com os brasileiros por conta da questão emocional, do peso emocional. Não tô julgando a galera, eu julgo apenas as pessoas que não tomam a iniciativa de sair dessa situação. E aí você fica um ano no intercâmbio, e aí você vai fazer outra coisa, consegue outro tipo de visto, e não volta a estudar. E você continua vivendo na Austrália ou em outro país, eu tô falando da Austrália porque é onde eu moro, mas você nunca para se aperfeiçoar no idioma. E aí você não consegue empregos melhores, você continua sempre ali na base, porque você não quer se dedicar. Então, assim, se você quer fazer intercâmbio na Austrália, vai ser ótimo. Eu amei o meu intercâmbio. Eu tenho amigos hoje do mundo inteiro. Eu estudei com japoneses, com peruanos, com colombianos, com suíços, espanhóis. Estudei com gente do mundo inteiro. Porém, eu vim com a mentalidade de estar dedicada e focada. Eu não faltava no curso, eu chegava no horário, eu saía no horário, porque tem essa questão também. Muita gente vem fazer o intercâmbio, chega atrasado, sai mais cedo, falta porque quer trabalhar. Eu entendo as questões que todas as pessoas têm, mas se você quer fazer intercâmbio, se dedique. Senão não vai ter milagre. No final das contas, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, gente. Como professora, o intercâmbio não vai fazer milagre, tá bom? O intercâmbio, ele não vai fazer milagre se você não colocar a sua dedicação. E se você no Brasil já é um aluno que não é dedicado, vai ser complicado. E eu indicaria você fazer aulas
antes de vir para a Austrália, para que essa questão emocional seja absorvida e não seja um impacto tão grande para você na sua mudança, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Diga aqui nos comentários para mim quais são as visões que vocês têm sobre intercâmbio aqui na Austrália.